Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores do dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos e hoje também tem revelações e muita informação para vocês. Antes, deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. E o alô da fiel de hoje vai para o Claudemir, o Moisés, o Wilton Barba e toda a família corintiana. Um abraço para vocês. E ainda para o Nelson Laviani, lá em Adamantina, interior paulista. Bora lá, pessoal, vamos saber as últimas. E a gente já começa com o desabafo. Héctor Hernández soltou a voz e falou o que pensa sobre ter sido afastado do Corinthians. Vamos entender. Pessoal, o Corinthians contratou o espanhol Héctor Hernández. Eu acho que mais pela passagem dele, por grandes e gigantes clubes do futebol europeu, mas não se firmou, não deu liga no timão. Nos bastidores, há quem diga que foi uma contratação ruim, que eles se arrependeram. Havia tratativas para que ele se transferisse para outros mercados, por enquanto não aconteceu e o jogador segue treinando separado do restante do elenco. Mas Héctor Hernández está possesso, ele não gostou da atitude, reclamou e falou que ainda tem muita coisa a ser dita, que no momento oportuno ele contará tudo. O espanhol está afastado aí dos trabalhos coletivos desde a semana passada. Ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, mas já foi descartado, não está nos planos aí do Dorival Júnior. Sobre isso ele falou ao jornal Marca da Espanha, abre aspas, não houve justificativa nenhuma, mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e ponto. Agora vamos ver o que acontece. Eu sigo com a mesma motivação de sempre. No final, o futebol é assim. Estamos sempre em constante movimento. Tenho um contrato agora com o Corinthians. Estou centrado aqui. E é isso. Vamos ver o que acontece nesse mercado. Estou tranquilo, completou Héctor. Ele ainda falou sobre o caos político e administrativo que vive o Corinthians. Abre aspas. Dá pena. Você percebe que aqui não está bem. Há algo que está falhando no clube, não sei o que, mas algo está errado, afirmou o espanhol. E ele seguiu. Isso afeta em muito, 100%. A gente tenta, mas no fim é como se você estivesse em casa e de repente sempre aparece uma pessoa nova e todos os dias saem notícias de que aconteceu isso, aquilo, bloqueio de contas bancárias, troca de presidente, perde 2 jogos e já falam em demitir o técnico, o diretor esportivo, muitas situações que mantêm tudo instável. E o Corinthians é muito grande, qualquer coisa que sai do Corinthians é um boom. A pressão existe tanto para o bom quanto para o ruim. Quando está bem, é ótimo, mas para o ruim também tem que aguentar, comentou o espanhol. O Héctor também teceu diversos elogios à torcida, afirmou que se o clube conseguirá estabilidade, será uma potência mundial. O jogador também exaltou a coletividade da Liga Brasileira. A janela de transferências para o mercado europeu fica aberta até a próxima segunda, dia 1º de setembro, e o Timão busca interessados em contratar o atacante. É o que eu sempre falo por aqui, Falta uma gerência que pense no Corinthians e não nos próprios interesses. Só vou falar isso. A gente vem de longos anos aí com muita coisa que não foi bem gerida e a dívida está em 2,5 bi. Infelizmente, as más administrações acabaram com o Corinthians. E ainda, mais uma. Corinthians tem contas bloqueadas. Advogado cobra 1 milhão do clube. Pessoal, informações da ESPN Brasil dão conta de que um advogado, o Gustavo Pinheiro, ingressou com uma ação pedindo o bloqueio das contas do Corinthians com base em uma sentença que cobrava honorários advocatícios por ter defendido o escritório do agente Carlos Leite em uma ação de 22 milhões de reais contra o Corinthians. Nesse processo, o Corinthians foi condenado a pagar a despesa da parte contrária. O valor exato do honorário é de R$ 1.085.900,48. Em decisão de abril, o juiz, o Dr. Fábio Pellegrino, da primeira vara civil do Tatuapé, determinou que o clube fosse intimado a pagar R$ 1.107.651,23, valor já corrigido, sob pena de multa de 10% e mais novos honorários de 10% no valor atualizado.
Ficou decidido também em sentença que, caso o depósito não fosse feito, o Corinthians poderia sofrer bloqueio nas contas, e foi infelizmente o que aconteceu mais uma vez. O clube se defendeu, afirmou que não poderia estar sofrendo novas constrições sobre o seu patrimônio ou receitas, assim pediu pela suspensão da execução movida pelo advogado. Essa ação pelo Carlos Leite aí diz respeito a vários jogadores que ele representa: Fagner, Ramon, Elias, Felipe Bastos e Matheus Matias. A resposta do Corinthians é que não irá se manifestar. E ainda, Osmar Stabile não recua e Corinthians não terá adiantamento de 57 milhões da LFU. Pessoal, o Corinthians estava esperando acertar uma negociação envolvendo a Liga Forte União para que a detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão até a temporada 2029, ela adiantasse cerca de 57 milhões ao Corinthians, mas isso até o momento não deve acontecer. Por quê? A empresa exigiu para que adiantasse esse montante como condição que o contrato fosse estendido, os direitos de transmissão dos jogos do Corinthians fosse estendido por mais um ano, ou seja, passaria de 2029 para 2030. No entanto, o Corinthians, através do agora presidente definitivo, Osmar Stabile, não gostou e falou que assim não tem negócio. Os 57 milhões seriam divididos da seguinte forma: 27 milhões referentes ao adiantamento da receita variável de performance e 30 milhões como empréstimo, com taxa de juro do CDI, atualmente em 14,9%, isso ao ano, tá? Mais 3%. O Corinthians queria utilizar esse dinheiro para derrubar o transfer ban na FIFA e resolver ou pagar outras pendências, como premiações atrasadas aos jogadores. A afirmação do Osmar Stabile para que não cedesse ao pedido aí da detentora dos direitos de transmissão da LFU é que, segundo ele, o futuro do clube ficará preso a esse contrato, ou seja, de repente no futuro o Corinthians não tenha esse valor e fique preso ao contrato. Ele também, Osmar Stabile, afirmou que não quer deixar uma herança ao seu sucessor. O mandato do Stabile, para quem não sabe, vai somente até o final de 2026. Falando nisso, o Corinthians busca contratar 4 jogadores, mas está impedido pelo transfer ban. Pessoal, o Corinthians sabe que deve contratar jogadores, tem essa necessidade, mas o transfer ban impede. O Corinthians tem conversas adiantadas com 4 jogadores, depende da queda dessa cláusula para poder registrá-los, para poder seguir com os trâmites e finalmente anunciar estas contratações. Segundo pessoas dentro do Corinthians, está tudo acertado verbalmente, mas não tem contrato assinado. Ao que tudo indica, não deve ser nenhum jogador midiático. Por quê? Osmar Stabile fez uma declaração afirmando que o Corinthians, a base do Corinthians é a raça. Abre aspas. Estou aqui há muitos anos, já vi o Corinthians renascer das cinzas. Já levamos muitos torneios com times modestos. O que vale para o Corinthians é a raça e determinação, vontade. É isso que vamos fazer daqui para frente. Se tiver, vai ficar conosco. Isso que eu passo para os jogadores. O Fabinho conversa com eles também. Perdemos para o Bahia, mas não merecíamos. Assim vai ser daqui para frente. Os jogadores estão confiantes. Temos certeza que um time modesto pode ser campeão, afirmou Osmar Stabile. Um desses jogadores é o atacante norte-americano que atua pelos flancos do campo, o Agustín Anello, de 23 anos, que atua no Boston River do Uruguai. Ele é filho de argentinos, mas nasceu nos Estados Unidos. E hoje é dia de Corinthians, confira! Pessoal, o Corinthians desembarcou na noite da última terça-feira em solo paranaense para a grande partida aí, a primeira das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético. E terá novidades, hein? Recuperado, Memphis será a novidade e já está à disposição de Dorival Júnior. A bola rola a partir das 20h30, horário de Brasília, na Arena da Baixada. Em que pese estar liberado pelo departamento médico, a comissão técnica ainda adota um tom de cautela quanto à volta do camisa 10, sobretudo por se tratar de um gramado sintético. Então, provavelmente aí o Memphis não deve começar jogando, ou se começar, não deve ficar aí os 90 minutos em campo. Outro nome relacionado por Dorival Júnior é o do jovem André Luiz, que renovou recentemente o contrato. Ele é mais um daqueles que subiram ao profissional que vieram da base do Corinthians. Por outro lado, o Timão terá vários desfalques. Yuri Alberto
se recuperando de uma cirurgia, Carrijo, cirurgia no tornozelo, Martinez, fratura na mão, todos eles estão no departamento médico, enquanto que o Ranieri terá de cumprir suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. Foram relacionados para esta partida goleiros Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê, laterais Andileri, Matheus Bidu e Mateuzinho, zagueiros André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca, meio-campistas André Luiz, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo Bahia, Maicon, Rodrigo Garro e Rian, atacantes Guinegão, Kaique, Memphis, Romero, Thales Magno e Vitinho. Pra cima deles, vai Corinthians! E mais, Corinthians não engole e entra com ação contestando caso Cauê Furquim. O Corinthians irá contestar a transferência surpresa do Cauê Furquim para o Bahia. Segundo o pleito, o Corinthians voltou a acusar o Bahia de aliciamento e solicitou que a CNRD, que é o órgão fiscalizador da CBF, adote medidas de caráter condenatório e sancionatório. No ofício, o Corinthians listou uma série de motivos que levaram o clube a acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Timão citou, por exemplo, o esvaziamento do direito de transferência do Corinthians, previsto no parágrafo 8 do artigo 29 da Lei Pelé e também no parágrafo 8 do artigo 99 da Lei Geral do Esporte. E ainda o Corinthians entende que o Bahia foi utilizado como intermediador de negócios para o Grupo City, que controla a SAF do tricolor baiano. E eles alegam que o Bahia não tinha essa quantia, 14 milhões da multa rescisória do Cauê Furquim, e quem pagou foi o Grupo City. O valor da multa para transferências para o exterior era de 50 milhões de euros, algo em torno de 315 milhões de reais na cotação atual. Nesse pleito, o Corinthians pede à Câmara Nacional de Resolução de Disputas que tome algumas medidas contra o Bahia. Uma delas seria o pagamento indenizatório ao Timão, de um valor equivalente a 200 vezes o valor do salário mensal da proposta ofertada pelo Bahia ao Cauê. Em mais, o Corinthians pede que o Bahia sofra sanção, com base no artigo 56 do regulamento do órgão, por ter aliciado o atleta e mantido com ele negociações enquanto ainda estava vinculado ao Corinthians. Vamos aguardar para saber as cenas dos próximos capítulos. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. Tomara que tenhamos uma bela vitória do Corinthians. Não se esqueça, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.